Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo concurseiro e professor de história, assim como eu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Joana Fernandes. Estamos aqui de volta com mais uma terça-feira do professor de história. Essas terças-feiras que nós sempre estamos aí trazendo questões de prova para professor especialista em história, focando alguns temas de história do Brasil, de história geral, alguns temas voltados aí a algumas questões de bancas específicas. Nessa terça-feira nós vamos dar continuidade ao que já foi iniciado na última semana e nós vamos seguir falando do governo de Getúlio Vargas, falando especificamente do Estado Novo, né? Esse último período da era chamada Era Vargas, tá? Teve gente que perguntou, né, em off para mim, sobre a questão do governo de Vargas na década de 50, por que não entra aqui nessa estrutura? Aqui a gente está apresentando o primeiro governo de Vargas, que é conhecido como a Era Vargas, que vai de 30 a 45 e é dividido em 3 partes, tá? Esse outro governo já é da era, já chamada da era democrática brasileira, né? A era de ouro da nossa democracia, que vai de 46 e vai ser encerrada em 64. Então, é um outro momento de governo onde Vargas é eleito democraticamente e vai governar por 4 anos e vai ser o governo que vai resultar no seu suicídio, tá? Em 54. Esse governo de Vargas tem muitas peculiaridades, a gente pode trazer numa aula futura, tá bom? Então coloca para mim aqui no comentário se você quer que eu traga mais questões de prova voltadas para a década de 50 e esse governo de Vargas ali entre 50, né, e 54, mais ou menos, período do seu suicídio, ok? Então coloca para mim aqui se você quer que eu traga questões a respeito desse tema, coloca no comentário que a gente está muito antenado que vocês estão comentando para pautar as nossas próximas terças-feiras. Se você quer um outro tema, também coloca aqui no comentário, professora, na próxima terça-feira traz um tema tal, faz questões da banca tal, né? Me indique aqui as bancas que vocês querem, os temas que vocês querem, que nós vamos, dentro do possível, estar atendendo a todos vocês e trazendo essas aulas. A Era Vargas mesmo é uma sugestão de um dos alunos lá da nossa primeira terça-feira, colocou lá, pediu Era Vargas, nós trouxemos a Era Vargas, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, o que nós vamos ter? Nós vamos falar sobre o Estado Novo, tá? Que vai de 37 até 45. Vamos falar sobre a eclosão desse Estado Novo e algumas características do Estado Novo que tem sido explorada pelas bancas de concurso. Vamos a uma primeira questão, a questão introdutória, né, que trata da ascensão do Getúlio Vargas ao poder na década de 30. Olha o que vai dizer a questão. Leia um discurso do Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi um político, foi um diplomata. Ele era, né, lá do Rio Grande do Sul, assim como Getúlio Vargas, e ele foi um grande apoiador do Getúlio Vargas, tanto na sua candidatura à presidência da República nas eleições de 29, como também foi um apoiador do chamado golpe ou revolução, como quiser chamar, do Estado Novo, que colocou Vargas no poder e pôs fim à chamada República Oligárquica, né? República dos Governadores, República do Café com Leite, onde São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder. Gente, eu não vou me ater muito a detalhes, até porque eu tenho certeza que você que está me assistindo, você professor de história, já com uma bagagem ali, com certeza, muito desses temas você já cansou de ouvir, então eu não vou me alongar em detalhes. Claro que se alguma coisa que eu disser aqui não for compreendida por alguma questão, você coloca aqui nos comentários que nas próximas aulas eu vou tentar trazer esses esclarecimentos, tá bom? Vamos lá, a Revolução de Outubro articulou-se conosco, no caso o Oswaldo Aranha falando. Venceu o nosso sangue, revigorou-se com o nosso idealismo, armou-se com a força dos nossos estados, mas ela nem nasceu da aliança liberal, nem do heroísmo de Copacabana, tá falando lá, né, dos 18 do Forte,
que foi aquele levante de militares em Copacabana, que resultou ali na morte de 17 militares e um civil, né, totalizando 18 pessoas. Nem da audácia dos cruzadores do nosso sertão. Ela não é militar, nem civil, é ela mesma. Não tem dono, nem senhores, nem chefes. Suas origens são longínquas e obscuras. Vem do passado que violou as leis econômicas e sociais, e os seus destinos perdem-se num futuro cujo mistério ultrapassa o estado atual do nosso conhecimento. O Oswaldo Aranha está tratando, né? No caso, ele está falando sobre o que aqui? Do golpe de 64? Não, né? Não faria sentido. Ele está falando aqui, ó, letra B, ó, da Revolução de 30, tá? Não está falando da decretação do Estado Novo, não está falando de proclamação da República, nem é desse tempo, né? E nem da Revolução Constitucionalista de 32, que era opositora do Vargas, conforme a gente tratou na última aula, e o Oswaldo Aranha, como um aliado de Getúlio Vargas, não faria sentido ele exaltar os feitos da Revolução Constitucionalista de 32, seria contraditório, né? Então, só pode ser mesmo a Revolução de 30, gabarito letra B, tá? Mostrando aqui para vocês rapidinho, ó, olha os períodos aqui de governo do Vargas, tá? Aqui acontece a Revolução de 30. A Revolução vai se desenvolver em outubro, mas ela vai ser finalizada no dia 1º de novembro. Então, se você vê, Vargas sobe ao poder em 1º de novembro, mas o Oswaldo Aranha está falando da Revolução de outubro, porque todos os precedentes foram em outubro. Em 1º de novembro se concretiza aquilo que durante o mês de outubro foi encaminhado, tá? O Vargas vai governar de 30 a 34 no chamado governo provisório, de fazer aquela revisãozinha básica, né? Onde ele governa sem uma constituição, ele governa por meio de decretos, ele governa destituindo o Congresso Nacional, tentando ali apaziguar e mediar interesses para se manter no poder. Em 32, os paulistas, né, de São Paulo, insatisfeitos não somente com alguns atos do governo de Vargas, mas também insatisfeito com a perda da força política que o estado de São Paulo tinha, se colocam contra o Vargas, decretam uma guerra contra o governo federal, que é a chamada Revolução Constitucionalista, onde exigem uma nova Constituição, exigem que Vargas convoque uma Assembleia Constituinte e faça uma nova Constituição. Claro, né, os paulistas acabam perdendo a guerra contra o governo federal, perdendo esses conflitos, porém, Vargas entende que mesmo tendo se sobreposto militarmente, precisava conciliar também ali os interesses dos paulistas, senão não conseguiria se manter ao poder a longo prazo. Então, para agradar também essa parte da sociedade, ele vai convocar a Assembleia Constituinte e a partir de 34 o Brasil começa a ter faz novamente uma Constituição. Essa Constituição ela vai garantir uma série de direitos, por exemplo, a questão do voto feminino, né? Ela vai sinalizar de forma positiva para várias demandas da sociedade, e ela determina que em 38 haveria o Vargas iria governar, essa Assembleia Constituinte elege Vargas de forma indireta para governar o Brasil até o ano de 38, onde seriam realizadas novas eleições, e a partir de 39 nós teríamos um novo governo, sim, eleito pelo povo novamente. Só que em 37 o Vargas divulga o famoso Plano Cohen, né? Não é nem o Vargas, é o Marechal Olímpio Mourão, que inclusive é o autor dessa farsa, né? O Plano Cohen, que teria sido assinada por um espião soviético, né? Cujo nome seria Cohen, e era um plano comunista para tomar o Brasil. Esse plano depois se provou que era um plano falso, feito pelo próprio Olímpio Mourão com apoio do Vargas para legitimar diante do povo um golpe, uma tomada de poder e o estabelecimento de um Estado absoluto, totalitário, para que seus partidos políticos fossem novamente desfeitos. Isso, alguns historiadores indicam que o Vargas estava inseguro sobre sua eleição no próximo ano e com medo de perder o poder, articulou esse plano, né, junto aos seus aliados, para tomar o poder de forma ditatorial e governar de forma ditatorial.
Esse momento que Vargas toma o poder em 37, ele desfaz a Constituição de 34, ele faz uma nova Constituição. Esse período que vai até 1945 é chamado o Estado Novo, né? O último momento ali da era Vargas. Então, com isso em vista, né? Vamos fazer, né? Mais questões aqui. Olha só o que está falando aqui o texto 1, ó. A comoção, questãozinha número 2, ó. A comoção gerada pela notícia do plano Cohen e consequente medo do perigo vermelho serviram de pretexto para Vargas decretar a dissolução do Congresso Nacional em 10 de novembro de 37. O presidente outorgou uma nova Constituição. É correto afirmar sobre a Constituição de 37, vamos falar sobre ela, né? Constituição chamada Constituição Polaca, tá? Nós já vamos falar sobre ela, só que antes eu preciso te dar um recado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês. O nosso curso, tá? O nosso curso de História 2.4 para você, professor de História. Esse curso ele é voltado para o professor de História especialista, que está aí prestando prova para vários concursos, né? Nos municípios brasileiros e nos estados brasileiros aí. Aqui está a nossa plataforma da Academia da História 2.4. Deixa eu mostrar para você. Aqui no nosso curso você vai ter uma junção entre a teoria e questões. Nosso curso vai ter uma teoria bem resumida, objetiva, porém com os principais pontos daquele tema, e depois nós vamos destrinchando o tema a partir do momento que nós vamos realizando questões de provas de concurso para professor de História. Então, o nosso curso são mais de 800 questões comentadas em vídeo para você, com teoria. Vem a teoria, vem questão. Vem teoria, vem questão. Você tem aqui, ó, História do Brasil, a gente pega Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, completinho, né, até os últimos governos. História geral, bloco 1 é voltado para a história do ponto de vista da Europa, eurocêntrico, né? A história geral da Europa, que aí vai trazer história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. Tá? Aí a gente trabalha diversos temas de história geral. E temos agora o bloco 2, onde a gente vai trabalhar a história geral com outros focos, né? No caso aqui, África e América também para você, tá? Também temos a parte de teoria da história, onde nós trabalhamos as correntes historiográficas lá desde do século XVIII, XIX. Trabalhamos também metodologia do ensino da história, aquilo que as bancas têm pedido em concurso. Então, nosso curso, para você que vai fazer o cargo de professor de história, esse curso vai te ajudar muito na parte específica do seu edital. Vai realmente pegar pela sua mão, trazer todo esse conteúdo com... Não somente você vai ter o vídeo, mas você também vai poder baixar os nossos PDFs, que vai estar ali esquematizado para você revisar de uma forma mais eficiente, tá? Também temos correções de provas de concurso, correções por bancas. Temos provas da COSEAC, da FGV e em breve nós teremos outras provas sendo corrigidas aqui nesse banco de provas. Gente, o nosso curso está sempre sendo alimentado, sempre novos conteúdos, sempre renovação de conteúdo. Então, é um curso sempre atualizado para você estar antenado com aquilo que as bancas vêm pedindo nas provas. Nós sabemos que existem temas que aparecem durante um período, depois somem. Aí outros temas que não estavam aparecendo começam a aparecer. Quer um exemplo? História da América, né? Da América pré-colonial. É uma história que não vinha aparecendo mais em concursos há muito tempo e agora voltou a cair muito em provas de concurso. Então, temos aqui já o tema de América pré-colonial, falando aí dos Incas, dos Maias, dos Astecas, né? Que é um tema que voltou a cair de uma forma muito constante nas provas. Inclusive, a Fundação Getúlio Vargas, se você vai fazer algum concurso, ela está pedindo toda a prova dela algum tema de História da América. Então, é nessas correntes que a gente está sempre antenado e sempre atualizando o conteúdo para você, tá? Professor, eu quero adquirir, como é que eu faço? Vem aqui, ó, expressoconcurso.com.br, tem link aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai vir, ó,
na Academia do Professor, curso Professor de História, Academia 2.4. Clicou aqui, vai abrir para você a nossa página. Nessa página traz tudo detalhado para você, gente, tudo detalhado, o que você vai de fato encontrar nesse curso. Tem aula experimental para você dar uma olhada nessa aula, ver se a minha didática, como é que o curso vai funcionar para você. E também um pouquinho do meu currículo, né, da minha história como professora, concurseira, acadêmica, tá? Tá aqui para você. E curso completo, aí tá tudo aqui direitinho explicado para você. Se você quiser adquirir esse curso por 3 meses, apenas R$ 169. Se você estiver estudando para um único concurso, olha, eu vou fazer esse concurso, eu quero estudar. 3 meses de acesso, R$ 169 para você desfrutar de todo aquele conteúdo. Se você quiser um pouquinho mais, 1 ano de acesso, R$ 249. E se você quiser 2 anos para ter um acesso, né, por um período mais prolongado, estudar com mais calma, poder revisar com mais calma, 2 anos de acesso, R$ 399. Então, assim, valores bem acessíveis para você, valor aí que vai caber no seu bolso, né, para você poder começar a sua preparação e alcançar esse tão sonhado cargo de professor de história concursado dentro de um município onde você vai ter toda a tranquilidade e liberdade para exercer as suas funções, tá? Tá aqui para você todo, tem um tutorial da plataforma, tudo direitinho aqui para você, ok? Então, dado esse recadinho, vamos lá, né, voltar para a nossa aula, vamos fazer questão aí da Banca Bunesp. Agora é uma questão sobre a Constituição de 37, Constituição de 37, editada durante o governo do Getúlio Vargas. Vamos falar aqui sobre ela rapidinho? Ó, essa Constituição foi editada após o estabelecimento do Estado Novo, né? O Getúlio Vargas, sob a alegação de que estava protegendo o Brasil de um golpe eminente, um eminente golpe comunista, ele toma o poder de forma ditatorial e decreta o Estado Novo. A Constituição de 34 ela é desfeita e aí vem a Constituição de 37, chamada de polaca. Isso aqui cai muito em prova, tá? Porque ela era semelhante à Constituição da Polônia. Uma Polônia nazista, né? Uma Polônia sobre o domínio fascista e nazista. Então, essa Constituição era muito semelhante. Quero que você entenda que o Getúlio Vargas, né, ele era uma figura simpatizante desses governos, dos governos nazistas e fascistas da Europa, tá? Ele era um apoiador, um admirador desses governos que estavam se levantando naquela Europa na década de 30. Lembrando que aqui em 37 nós estamos ainda no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo ainda não havia um consenso sobre a extensão destrutiva desse tipo de filosofia de governo. Então, as pessoas abertamente apoiavam tanto fascistas quanto nazistas antes dessa Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que vai revelar toda uma face perversa e preocupante desse tipo de filosofia de governo, esse tipo de ideologia de Estado, que vai fazer com que até os simpatizantes que ainda existem no mundo de hoje, nós sabemos disso, né? Não vamos negar isso, vai fazer com que esses simpatizantes eles procurem manter discrição sobre esse tipo de simpatia. Mas no período anterior à guerra, não. O Vargas ele era um admirador, um apoiador dos governos totalitários da Alemanha, da Itália, né, da Espanha, de Portugal. Todos esses países estavam mergulhando nessas filosofias e nessa ideologia de governo. A nossa Constituição de 37 ela é muito semelhante a essa Constituição da Polônia, por isso que ela é chamada de polaca, né? Ela foi, gente, a 4ª Constituição do Brasil. As bancas gostam também de determinar a cronologia das constituições, né? Nós tivemos aqui a Constituição de 24, outorgada 1824, né? Outorgada pelo Dom Pedro I. Depois nós tivemos a Constituição de 1889, né? De 1892, né? Feita pelos militares que estabeleceram a República no Brasil. Depois nós tivemos a Constituição de 1934, feita durante o governo do próprio Vargas.
E agora, né, tivemos a Constituição outorgada, né, com inspiração fascista, que foi a nossa quarta Constituição, que é a Constituição de 37. Olha alguns atos, algumas questões que estavam presentes. Deixa eu sumir aqui para não te atrapalhar. Ó, o Executivo se torna um poder supremo, concentração do poder nas mãos do presidente. Ele nomeia interventores dos estados, ou seja, não existe eleição para governadores. Cada estado é governado por um interventor determinado pelo presidente da República. Os partidos políticos são extintos e greves são proibidas. As liberdades individuais são garantidas pelo Estado. Ou seja, na verdade, elas são mediadas pelo Estado. Você vai ter liberdade individual à medida em que você estiver dentro dos parâmetros do Estado. A gente vai falar mais sobre isso numa questão sobre estado de compromisso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu vou trazer isso com mais calma, tá? O Estado fazia o controle da censura e podia decretar prisões arbitrárias, né, sem nenhum tipo de mandato judicial, nem nada. O presidente podia simplesmente determinar a prisão de alguém ao seu bel prazer. Com o Estado Novo, o federalismo oligárquico chegou ao fim. É aqui que acaba a chamada política dos governadores, né? A política oligárquica, a política onde cada estado tinha uma certa autonomia e gestão política. Isso tem um ponto final a partir da Constituição de 37. Bom, vamos então realizar questãozinha número 2 aqui sobre a Constituição de 37, chamada de Constituição Polaca, conforme nós vimos anteriormente. É correto afirmar que a Constituição de 1937, letra A, suspendeu as liberdades individuais dos cidadãos e impôs censura aos meios de comunicação. Perfeita, né? Perfeita. Esse é o nosso gabarito. Foi nesse período, inclusive, que o Vargas instituiu o chamado DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer justamente o controle dos meios de comunicação e para fazer também a divulgação dos seus feitos governamentais e também propagar uma imagem positiva do governo para com a população, ok? Vamos então ver aqui as opções erradas, por que estão erradas, porque isso é muito importante no nosso estudo. Ó, limitou a presença do Estado como agente econômico? Não, o Estado não se limitou a ser um agente econômico, tá? O Estado foi um agente econômico, um agente social, um agente político. O Estado foi intervir em todas as esferas sociais. Criou algumas estatais, isso é verdade, né? Inclusive a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Criada nesse período. E aqui fala assim, como a Petrobras. Esse aqui é um erro que as bancas tentam o tempo todo induzir vocês, tá? A Petrobras, ela não foi criada, deixa eu aparecer aqui para você. A Petrobras não foi criada na década de 30 ou na chamada Era Vargas, no primeiro período de Vargas. A Petrobras ela é criada na década de 50, após a propaganda do petróleo é nosso. Quem vai criar a Petrobras, de fato, é o governo do Getúlio Vargas, mas é o governo democrático do Vargas lá na década de 50, né, no seu último período à frente do Brasil, tá? Então, as bancas gostam de falar que ele criou a Petrobras na década de 30, 40, não, a Petrobras é da década de 50, não se engane sobre isso na tua prova, tá? C. Garantiu o direito de greve para os trabalhadores, não, ela proibiu a greve, né? Instituiu o voto direto para a escolha dos governadores do estado, não. Na verdade, os estados seriam governados por interventores colocados pelo presidente da República. Então, aqui 2 equívocos. D. Ampliou os direitos de cidadania, como a liberdade de expressão, e estabeleceu a autonomia estatal. Não, a autonomia estatal morreu durante o Estado Novo. E não houve uma ampliação de direitos, pelo contrário, houve uma supressão desses direitos. Permitiu a criação de partidos políticos regionais. Não, os partidos foram proibidos. Reforçou a atribuição do poder legislativo. Também não. O poder que foi reforçado foi o executivo, que era exercido pela figura do presidente Getúlio Vargas, tá? Então aí uma série de equívocos, né,
que não teria como não ser a letra A o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão, né? Vamos para a próxima questão, ó. Questão 3 aí, ó, Banca VUNESP novamente. Concordo com o argumento de que traços totalitários são identificáveis nos discursos e práticas de Vargas, mas não se pode dizer que tenha havido um período efetivação histórica do conceito em plano macro-institucional e societário, como diz Roberto Romano. Isso é um texto da Maria Helena Rolim Capelato, onde ela escreve sobre o Estado Novo, tá? Entre outros argumentos para não definir... desculpa, gente, é um pouquinho... é alergia. Vamos lá. Para não definir o Estado Novo como uma ordem totalitária, a historiadora aponta que, né? Então, essa historiadora, Maria Helena Rolim Capelato, ela vai analisar quais são as características que levam um determinado exercício de poder a ser considerado uma ordem totalitária, um governo totalitário. E para ela, o Estado Novo não se enquadra nessa perspectiva de um governo totalitário. Para ela, um governo totalitário, ele deveria dominar todo o plano físico, jurídico, econômico da sociedade. E ela diz que isso não é observado nesse período. Apesar de o governo de Vargas, de fato, oferecer alguns níveis de repressão, de controle, isso não escala de uma forma a ser considerado totalitário, tá? Então, entre os argumentos de não definir o Estado Novo como uma ordem totalitária, a historiadora aponta aqui, letra A. Não ocorreu o monopólio absoluto do Estado no plano físico, jurídico e econômico, ainda que a repressão tenha sido intensa e as liberdades anuladas. Tá aqui o gabarito, tá? Letra A. A banca traz algumas questões nesse sentido, então acredito que seja talvez até uma posição ideológica do examinador da VUNESP, que cuida aí dessa parte da prova de história. Vamos entender isso aqui. O que acontece sobre essa dinâmica? Mas o Vargas era repressor, mas o governo dele não era totalitário, né? Onde está essa mediação para que você fale, olha, apesar da repressão, apesar, né, da limitação das liberdades individuais, não estamos diante de um governo absolutista totalitário? Para o desdobramento disso, a gente vai ver numa próxima questão, está no chamado estado de compromisso, onde haviam liberdades individuais, porém mediadas por uma vontade institucional. A gente vai falar mais sobre isso numa próxima questão, mas guarda que havia um elemento ali que equilibrava as forças institucionais e as forças individuais. E que esse Estado, que num primeiro momento parece ser totalitário, absolutista, esse Estado, na verdade, ele se estabeleceu a partir de um acordo social, de um pacto social. E isso fazia com que ele não fosse, de fato, um governo totalitário. Isso, gente, eu estou falando da perspectiva que a VUNESP parece apresentar em algumas questões quando ela trata do Estado Novo, tá? Estou falando aqui da minha perspectiva pessoal, até porque exigiria muito mais estudo para que eu pudesse, de fato, chegar aqui para você e dizer, eu vejo dessa forma, tá? Nós temos que ter muito cuidado, né, com as visões históricas que são imprimidas ao longo do tempo. O que eu estou dizendo é que para a Banca VUNESP, várias questões revelam esse ponto de vista. De que, olha, o governo de Vargas foi opressor? Foi. Houveram supressão de liberdades individuais? Houve. Mas foi totalitário? Não. Por quê? Porque apesar dessa repressão ter existido, havia ali uma troca, uma contrapartida que fazia com que essas forças se equilibrassem e isso funcionasse meio como um pacto social e não como uma imposição hierárquica, ok? A gente vai entender mais isso na próxima questão. Deixa eu só avaliar agora para você, deixa eu sumir aqui as outras aqui para você poder, para a gente eliminar, tá?
A legislação trabalhista e sindical oferecia liberdade de organização aos trabalhadores das empresas privadas. Não havia essa liberdade. Os sindicatos estavam na mão do Estado. Ah, pode ter sindicato? Pode, mas quem vai administrar o sindicato? O próprio Estado. Tá? Então não havia nenhuma liberdade sindical, isso é um erro. A maior parte do ministério era formada por simpatizantes da ordem liberal. Não temos aqui, nesse Estado Novo, uma perspectiva liberal na economia. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um Estado totalmente interventor na ordem econômica. Tá? Havia brechas jurídicas na Constituição de 37 que garantiam a representação política por parte considerável. Não, essa representação ela foi limitada. Lembrando que a Constituição de 37 extinguiu os partidos. Então, não podemos falar de garantia de representação política, tá? As práticas políticas do governo autoritário respeitaram as particularidades regionais, especialmente no que se refere ao sistema educacional. Não houve esse respeito, houve uma total intervenção nos estados, um total controle dos estados, inclusive ao fim da nossa República Federativa Oligárquica, porque o poder dos estados ele é retirado e ele é centralizado num poder federal, um poder executivo federal, que é o Getúlio Vargas, tá? E o sistema educacional, houve uma ampla intervenção do Estado no sistema educacional de forma a legitimar as ideologias do governo de Vargas. Então, a letra A é o nosso gabarito. Próxima questão, agora a gente vai entender que elemento é esse. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou ler a questão e depois eu vou explicar esse elemento para a gente resolver. Em relação à questão de uma ruptura revolucionária de 1930, a problemática das relações Estado-sociedade configura-se como eixo de análise a partir da influência interdisciplinar. Destaca-se como fundamental a análise de Francisco Wellfort sobre o Wellfort, né? O estado de compromisso. Eu não sei qual é a pronúncia, se é Wellfort ou Wellfort, enfim. E ele vai falar da análise do estado de compromisso. O estado de compromisso pode ser conceituado como, né? O que eles querem saber? Qual é o conceito de estado de compromisso aplicada ao Estado Novo, aplicada ao governo do Getúlio Vargas? Lembra que eu falei que a banca parece imprimir essa visão de que não houve um governo totalitário no Estado Novo, apesar de que houve repressão, de que houve uma forte interferência do Estado em várias esferas sociais? E por que parece que a banca olha para o Estado Novo e não vê ali necessariamente um governo ditatorial e totalitário? Porque ela olha para esse conceito aqui, o conceito trazido pelo Francisco Wellfort. Ele foi um político brasileiro. Ele foi, inclusive, um dos fundadores do chamado, né, do Partido dos Trabalhadores, né, um dos fundadores do PT. Ele é um político, era, né, já não está mais vivo. Mas ele escrevia, ele era um cientista político, escrevia várias análises aí políticas. E uma dessas análises ele traz esse conceito, que é um conceito sociológico do estado de compromisso. O que é o estado de compromisso? O estado de compromisso, ele vai dizer que para que haja uma legitimidade de fato para que um Estado se estabeleça, é preciso haver uma base. É preciso ter uma base aqui, para ter um Estado. E essa base, ela não pode ser oferecida por um único agente. Ou, por exemplo, não pode simplesmente um governo se estabelecer e se colocar no poder, independente se a população queira ou não, ou se existe algum discurso que fundamente a sua estadia naquele local, né, a sua manutenção. Não pode uma esfera apenas da sociedade estabelecer um poder em detrimento da vontade dos demais. É preciso que haja um acordo, é preciso que haja uma aliança, um pacto social para que esse determinado poder se estabeleça e permaneça. Tá? Essa base
ela é composta de vários elementos da sociedade que precisam ser juntados, como se cada um fosse um tijolinho e eles precisassem ser unidos por uma argamassa, né, para formar uma parede ali que protege e que mantém, pelo menos durante um período, aquele sistema social. Essa parede, essa proteção que faz com que o indivíduo concilie os seus interesses com as instituições, ou seja, eu tenho minhas liberdades individuais e eu estou disposta a negociar, a abrir mão de algumas coisas em prol de um interesse maior, institucional, e essa instituição, ao mesmo tempo, me dá uma contrapartida. Existe um pacto, uma troca, um acordo, tácito ou não, entre as instituições sociais e o indivíduo. Essa aliança, que pode ser uma aliança velada ou uma aliança explícita, é chamada estado de compromisso, onde liberdades individuais são negociadas, relativizadas, em prol de interesses institucionais, que é um interesse de um governo, de um Estado, e em troca disso, esse Estado ele faz algumas benesses e concedem alguns espaços de atuação para esse indivíduo. É uma troca, é uma aliança, tá? É um pacto social. E o Francisco Belfort falava sobre isso em relação ao Estado Novo. O Vargas, por exemplo, é chamado governo populista. Por quê? Ao mesmo tempo em que ele vai lá e ele proíbe a greve, ele estabelece a CLT, que dá aos trabalhadores alguns direitos que eles não tinham, que vai mediar as relações de trabalho, que vai facilitar a mediação das relações de trabalho entre trabalhadores e o empresariado. Então, por um lado ele tira, por outro lado ele dá. Há uma troca. Esse cidadão, esse trabalhador, ao mesmo tempo que como assim um governo não deixa eu fazer greve, não deixa eu ter o meu próprio sindicato? Como assim só existe o sindicato que o governo fez? Mas ao mesmo tempo, poxa, mas o governo me concedeu direitos. Então há essa troca, tá? Com o empresariado, né? Com as indústrias, ele fazia ali investimentos nas indústrias, porém haviam regras e limites para que essas indústrias elas funcionassem em consonância com os interesses do governo. Havia uma troca. Então, essa mediação que o Vargas vai fazer, tirando tirando alguns direitos, porém oferecendo alguns benefícios, é chamado estado de compromisso, e é o que vai fazer talvez a banca Vunesp, né? Eu não conheço os examinadores da banca, a olhar para o Vargas e dizer, olha, não era necessariamente um ditador totalitário. Tinha essa veia? Tinha. Mas ali não aconteceu bem uma imposição, aconteceu meio que um acordo social, tá? Então, o que seria o estado de compromisso para esse conceito, né, aplicado aqui à era Vargas? Vamos lá, letra A articulação entre a burguesia industrial e as classes médias urbanas para reestruturar e arcar com as relações fundiárias. Gente, olha só, mesmo que você não soubesse que é o estado de compromisso, Estado Novo, você não está falando de reestruturar as relações fundiárias, né? É o período de industrialização do Brasil, então fundiário tem a ver com terra, com a valorização da terra, com uma política mais agrária, não é o caso. A incapacidade das forças políticas progressistas em assumir o poder depois da ruptura institucional que pôs fim à Primeira República. Não, né? Houve de fato esse avanço das políticas progressistas e de outras configurações do governo a partir da ruptura com a República, com a Primeira República chamada República Oligárquica, tá? Então tá errado. C. A condição na qual nenhum dos grupos participantes pode oferecer exclusivamente ao Estado as bases de sua legitimidade. Então Vargas aqui está dizendo o seguinte, olha, o Vargas não poderia apenas com o apoio dos trabalhadores, ou apenas com o apoio do empresariado, ou apenas com o apoio dos militares. Ele precisava de uma coalizão de interesses para ele se manter no poder. E ele vai promover essa coalizão formando o chamado estado de compromisso, tá? Então tá aqui o nosso gabarito, letra C. D.
Uma estrutura política deixa eu sumir aqui, que eu acho que eu vou te atrapalhar. Uma estrutura política de atendimento das principais reivindicações das classes populares, como reforma agrária. Não houve reforma agrária, tá? Não, isso aqui está impreciso. Letra A. A ordem construída após a queda da República Oligárquica, na qual o poder hegemônico esteve nas mãos do tenentismo. Não. Esse poder hegemônico não esteve na mão. O tenentismo ele participa bastante, principalmente do governo provisório do Vargas, mas depois eles são escanteados, esse movimento vai se desfazendo e se fragmentando em algumas correntes ideológicas que nós já trabalhamos na nossa última aula, tá? Então, o gabarito está aqui, a letra C de casa. Olha que questão conceitual da VUNESP. Então, quando a VUNESP vir com uma questãozinha assim, lembra, ela pode não falar do estado de compromisso, mas lembra do estado de compromisso, parece ser uma corrente, uma leitura do Estado Novo e da Era Vargas, muito presente pela banca VUNESP, tá? Para finalizar, vamos falar então da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e no fim ali desse período chamado da Era Vargas, tá? No enfraquecimento e no fim. Questão número 5 sobre o Brasil na Segunda Guerra. Antes da gente fazer a questão, eu vou pedir para você que está gostando dessa aula, deixa o seu like, tá? Coloca aqui uma hashtag, bota aí, hashtag, e coloca o tema que você quer que eu traga na próxima aula, ou qual é a banca que você quer que eu aborde questões aqui. Hashtag Fundação FGV, hashtag IBAN, né? Hashtag FCC, né? Qual é a banca que você quer que eu traga questões de prova, que eu posso trazer, tanto fazer terças da história com temáticas, como também posso trazer terças da história corrigindo questões recentes de algumas bancas que têm aí aplicado muitas provas para professores de história, tá? Então coloca aqui hashtag e coloca aqui, faz o seu pedido, isso é muito importante, o seu feedback é muito importante para nós, tá? Vamos lá, no início da guerra, Getúlio Vargas manteve o Brasil neutro e conservou relações comerciais tanto com alemães como com norte-americanos. Aos poucos, no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil para o Brasil manter a neutralidade. A respeito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, para responder essa questão, vamos analisar aqui a participação do Brasil na Segunda Guerra. Primeiro, a questão era quem apoiar, né? Por quê? O Vargas tinha uma simpatia lá com o eixo, né? Com o governo da Alemanha, da Itália, com os governos fascistas e nazistas da Europa. Havia uma simpatia do Vargas, isso era notório. Por outro lado, o Brasil tinha relações comerciais com os Estados Unidos, que vai se colocar de prontidão ao lado dos aliados, depois também vai entrar na guerra ao lado dos aliados, e o Brasil também tinha relações econômicas muito promissoras e interessantes com os Estados Unidos. Então, tentando se colocar ali num contraponto entre o eixo e os aliados e não querendo desagradar ninguém, a primeira posição do Brasil foi de neutralidade. Vamos ficar neutros. A guerra é de vocês, não temos que nos posicionar. Vamos continuar aqui fazendo negócio com a Itália, com a Alemanha, fazendo negócio com os Estados Unidos, com todo mundo. Isso não vai funcionar bem. Vai haver uma pressão muito grande dos norte-americanos para que o Brasil se posicione em relação à Segunda Guerra. Ou está com a gente ou está contra a gente. Até porque o Brasil, no Atlântico Sul, ocupava uma posição estratégica muito interessante para as bases dos aliados, tá? Então, era necessário que o Brasil se posicionasse. Diante da pressão norte-americana e do fato dos Estados Unidos injetarem muito dinheiro na construção da CSN, né, na Companhia Siderúrgica Nacional, o Brasil acaba declarando seu apoio aos aliados. Nós estamos do lado dos aliados, mas não vamos nos meter na guerra, apenas apoiamos os aliados. Ok. Essa posição não se sustenta porque em 1941 e 42 houveram ataques de
submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Vários navios brasileiros foram afundados durante esse período. Centenas de civis brasileiros morreram nesses bombardeios aos navios, né? Isso vai gerar uma comoção da sociedade brasileira muito forte contra o eixo, contra a Alemanha, e vai meio que forçar o Vargas a declarar guerra ao eixo. Então, no terceiro momento, entre 41 e 42, o Brasil declara guerra, entra na guerra contra o eixo, contra os alemães, os italianos e os japoneses. E envia tropas para a Itália, que vão lutar na Itália, tá? Isso vai gerar uma contradição interna, por quê? Ao mesmo tempo que o Vargas está lutando contra regimes totalitários e regimes opressores na Europa, ele está estabelecendo esse mesmo regime dentro do Brasil. Então isso gera uma contradição que vai minar as estruturas que mantêm o Vargas no poder, vai minar a legitimidade desse poder e desse governo do Vargas, tá? E aí isso é um dos fatores que vão levar à deteriorização das bases políticas de apoio ao Estado Novo e vão levar ao fim do Estado Novo em 1945, quando Vargas é retirado do poder e novas eleições são realizadas. E aí, a partir de 46, o Brasil entra no novo período democrático. Bom, vamos fazer então a questãozinha, ó. No início da guerra, Getúlio Vargas manteve o Brasil neutro, como a gente já leu, né? E conservou relações comerciais tanto com alemães como com norte-americanos. Aos poucos, no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil para o Brasil manter essa neutralidade. A respeito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A, foi fundamental a pressão exercida pela Argentina, que exigiu que o Brasil declarasse guerra contra os aliados. Não, isso não foi fundamental porque o Brasil não declarou guerra contra os aliados. O Brasil declarou guerra contra o eixo, ok? Se condicionou a participação do Brasil na guerra contra o eixo ao perdão da dívida com a Alemanha. Não faz nem sentido. Como é que o Brasil vai impor? Olha, Alemanha, eu vou lutar contra você contando que você perdoe minhas dívidas, né? Nem faria sentido isso. Letra C, deixa eu sumir aqui para não te atrapalhar. Se declarou guerra ao eixo e houve o envio de forças expedicionárias brasileiras, a FEB, para a Itália. Tá aqui, gente, meu gabarito, foi isso que aconteceu. O Brasil declara guerra e envia tropas para a Itália. D. Pressionado pela França e pela Inglaterra, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, mas não mobilizou tropas. Não, o Brasil mobilizou tropas sim. Rompidas as relações diplomáticas com o Japão, a participação da Marinha brasileira foi decisiva nas batalhas do Atlântico, não, né? Até porque o Japão ele vai ter muitas guerras lá no Pacífico, nem no Atlântico. E não houve essa participação da Marinha brasileira com batalhas contra o Japão no Atlântico, enfim, isso aí é uma imprecisão histórica. Então, a letra C é o gabarito da questão, né? O Brasil declara guerra ao eixo e envia as forças expedicionárias para a Itália, tá bom? Pessoal, gostou da nossa aula? Vou pedir então para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Segue a gente lá no nosso Instagram, @expressoconcurso, @prof. Joana Fernandes. Coloca aqui nos comentários hashtag, coloca aí o tema da aula que você quer ver, qual é a banca que você deseja que eu traga questões aqui nas próximas terças-feiras. Dá uma olhada no nosso curso, porque vai te ajudar bastante. Eu tenho certeza que vai ser ali uma força motriz na sua preparação. Te dá aquele norte, né? Você não precisa se preocupar em ir atrás de conteúdo, é sentar, assistir às aulas, realizar as questões, fazer as suas revisões e ir para a sua prova e garantir o seu cargo, né? Garantir lá o seu tão sonhado cargo de professor de história concursado, tá bom? Vou ficando então por aqui. Coloca aí na hashtag o seu tema e dá uma olhada, ok? Tamo combinado? Tamo combinado, né? Então tá bom, gente. Olha, um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.